Essa atividade de ciências é sobre o sistema solar e os planetas do sistema solar, certo? Então, vocês vão ver o vídeo aí, né? Se já não viram, vejam. E nós vamos falar um pouquinho sobre os planetas do sistema solar. O sistema solar corresponde a um conjunto formado pelo Sol, asteroides, satélites, meteoros, cometa e 8 planetas com formas esféricas, os quais descrevem órbitas elípticas. Esfera, ele tem forma de uma bola, né? E eles se movimentam em forma elíptica, como se fosse um ovo, assim, sabe? Oval. Os nomes dos planetas, em sua ordem, são Mercúrio, Vênus, Marte, Terra, Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Isso daqui é a posição deles perto do Sol, tá? O movimento dos planetas. Os planetas estão em constante movimento e de forma que giram em torno da sua própria órbita ou em torno do Sol. Então, eles podem girar, né? Eles giram como a Terra, né? Na sua própria órbita, ou seja, vão ficar fazendo assim e giram em volta do Sol. Então, é um movimento de rotação, onde ele gira assim, movimento de rotação, e translação, que ele vai girando em volta do Sol, tá? O movimento de rotação designa o movimento que os planetas giram em torno do seu próprio eixo, equivale ao tempo de um dia. Já o movimento de translação define o movimento que os planetas realizam em torno do Sol, equivalente a um ano. As características do planeta. Então, um dia, por quê? Porque ele dá uma volta completa em torno de si mesmo. O nosso dia na Terra dura 24 horas. Em outros planetas duram, às vezes, bem mais, às vezes menos, enfim. Já o movimento de translação, que é o que ele demora para dar uma volta completa em torno do Sol, né? Então, equivale quase a um ano. E também tem planetas que demoram mais, tem planetas que demoram menos. Cada planeta do sistema solar possui peculiaridades de forma que são classificados de acordo com a sua constituição, ou seja, cada um tem suas características próprias. Nesses aspectos, podemos destacar dois tipos de planeta, rochoso e gasoso. Nós temos planetas que são rochosos, ou seja, que tem rocha, que tem terra, e planeta que é só gás. A Terra é um planeta rochoso, tanto que a gente tem chão, né? Mercúrio. Mercúrio é o planeta mais próximo do Sol. É um planeta rochoso, destituído de satélites e de atmosfera rarefeita, ou seja, não tem satélites, não tem lua, tá? E o ar lá é bem diferente daqui. Sendo também o menor planeta do sistema solar. Por esse motivo, apresenta temperatura bastante elevada, de aproximadamente 400 graus Celsius. Então, lá é muito quente, né? Aqui nós temos aí uma temperatura média de 30 e poucos graus, quando está muito calor, você imagina lá 400. Por outro lado, a face do planeta que não é iluminada pelo Sol pode atingir temperaturas de menos 170 graus Celsius. Quando bate o Sol é muito quente, onde não bate o Sol é muito frio. Temperatura menos que zero, ó. No zero, tudo congela. Você imagina lá que é menos 170. É muito, muito baixo. O movimento de rotação do planeta é de 59 dias, ou seja, se a gente fosse comparar o planeta Terra, ele demora 24 horas, né? Um dia. Quanto ele demora? Se fosse no tempo terrestre, ele demora 59 dias para dar volta em volta dele mesmo. Só que para dar uma volta do Sol, nós demoramos 365 dias e ele demora 87. Vênus é conhecido como estrela d'alva. Por quê? Porque a gente consegue ver ela daqui, né? O planeta, por causa do forte brilho. Vênus, tal qual Mercúrio, é um planeta que não possui satélite, não tem lua. Visível do nosso planeta, Vênus é o segundo planeta a partir do Sol e é o mais perto da Terra. Por isso que a gente consegue ver que ele é mais perto. Seu movimento de rotação é um dos mais lentos. Ele demora com 243 dias para dar a volta
né, em torno de si mesmo, enquanto que ele demora 225 dias para dar a volta em volta do Sol, ou seja, ele demora mais tempo para dar a volta em torno de si mesmo, para dar uma voltinha assim, do que em volta do Sol. Virando a página. Curioso notar que, mesmo sendo o segundo planeta a partir do Sol depois de Mercúrio, Vênus é o planeta mais quente do Sistema Solar, com temperaturas que podem atingir a 480 graus Celsius. Ou seja, Vênus é mais quente que Mercúrio. Ele assemelha-se com o planeta Terra no tocante do tamanho, composição, estrutura, massa, densidade e força gravitacional. Ou seja, ele tem muita coisa parecida com a Terra, né? Tamanho, do que ele é feito, a estrutura parecida com as rochas, a massa, o peso, né, a densidade, que ele tem força gravitacional, ou seja, a força que não deixa a gente sair voando. A Terra. Terra, o terceiro planeta do Sistema Solar a partir do Sol. O planeta é rochoso, com atmosfera gasosa e temperatura média de 15 graus Celsius. Por que a gente fala 15 graus Celsius? Porque tem lugar que é muito mais frio, tem lugar que é muito mais quente. Então, a gente fala a temperatura média. Possui um satélite natural, a Lua, e a quantidade de água existente no planeta também, pela quantidade, né, é chamado de planeta azul. Aliada à quantidade de oxigênio, permite o desenvolvimento da vida no planeta, ou seja, por causa da água e do oxigênio, nós temos vida, sendo o único planeta do Sistema Solar com vida humana. O movimento de rotação terrestre dura aproximadamente 24 horas, tempo de um dia, enquanto o movimento de translação do planeta dura 365, tempo de um ano, exceto nos anos bissextos, quais apresentam 366 dias. Então, nós temos aí, a gente calcula dessa forma, né? Mas o tempo, ele demora 365 dias e 6 horas para dar a volta. Então, daí depois a cada 4 anos, a gente junta como um dia a mais. Marte é o quarto planeta a partir do Sol e mais visível do que o planeta Terra. Marte possui 2 satélites naturais, Phobos e Deimos, sendo o segundo maior planeta do Sistema Solar, atrás do Mercúrio. Segundo menor, desculpa, atrás do Mercúrio. Então, Mercúrio é o menor, depois é Marte. E ele também é visível, também nós conseguimos ver Marte daqui. Também chamado de planeta vermelho, devido às partículas de óxido de ferro presentes em sua atmosfera, o planeta Marte é um planeta rochoso, frio e seco. Então, se a gente olhar, parece que ele é vermelho, porque ele tem ferro na atmosfera, né? No ar tem partículas de ferro. O movimento de rotação de Marte assemelha-se ao da Terra, com duração de 24 horas e 37 minutos, enquanto que o movimento de translação do planeta é de 687 dias, bem mais do que a gente, certo? O movimento de rotação é bem parecido com o nosso, mas o de translação demora muito mais. Júpiter é o maior planeta do Sistema Solar. É um planeta gasoso, composto sobretudo por hidrogênio, 1.300 vezes maior do que a Terra. É o quinto planeta a partir do Sol. Júpiter possui maior número de satélites, ou seja, 67 satélites, que apresenta a temperatura de até menos 150 graus. Quando nós temos uma Lua, Júpiter tem 67. Então, ele é um planeta gasoso, ele não tem, ninguém mora lá porque, né, é só gás que tem ali. Seu movimento de rotação dura 9 horas e 55 minutos, ou seja, para ele dar a volta completa é bastante rápido, considerado o movimento de rotação mais rápido de todos os planetas, enquanto que o movimento de translação corresponde a cerca de 12 anos terrestres, ou seja, enquanto nós demoramos um ano para dar a volta em torno do Sol, ele demora o equivalente a 12 anos, é muito tempo. O Saturno é o maior planeta, segundo maior planeta do Sistema Solar, depois de Júpiter. Saturno é conhecido pelos seus anéis, formados por rocha, gelo e poeira. Então, Saturno é o que tem os anéis. O sexto planeta a partir do Sol, depois de Júpiter, Saturno é o planeta do Sistema Solar que possui muitos
satélites, 62 luas, enquanto o Júpiter tem 67, Saturno tem 62. Ele é composto basicamente de hidrogênio, que é um gás. Possui temperatura média de menos 140 graus, é muito gelado, sendo que seu movimento de rotação dura 10 horas e 14 minutos, ou seja, para dar a volta em torno de si mesmo, 10 horas e 14 minutos. E o de translação para dar a volta em torno do Sol, cerca de 30 anos terrestres. É muita coisa também. Urano é o terceiro planeta do Sistema Solar e o sétimo a partir do Sol. Urano é um planeta gasoso que apresenta a média de temperatura de menos 185 graus Celsius e possui 27 satélites, ou seja, ele tem 27 luas e a temperatura também é muito baixa. Possui uma característica tocante no seu eixo de rotação com quase 90 graus em relação ao plano de sua órbita, que por sua vez é muito extensa. Então, o que acontece? Ele é tortinho assim. Dessa forma, o movimento de rotação do planeta dura 17 horas aproximadamente, enquanto que então ele ser 17 horas para dar a volta em torno dele mesmo, para dar uma voltinha completa. Mas o movimento de translação dura cerca de 165 anos terrestres. Ele demora muito tempo para dar a volta em torno do Sol. Netuno, o planeta do Sistema Solar mais distante do Sol e o quarto maior em tamanho. Netuno possui 14 satélites naturais, ou seja, 14 luas, e apresenta temperaturas médias de aproximadamente menos 200 graus Celsius. Trata de um planeta gasoso, formado principalmente de hidrogênio, hélio, amônio, metano e água. O movimento de rotação do planeta dura cerca de 16 horas, enquanto de sua translação equivale a 164 anos terrestres, ou seja, ele dura 16 horas o movimento para ele dar a volta em torno dele mesmo e 164 anos para dar a volta em torno do Sol. Agora, nós vamos responder aí essas perguntinhas. Observe o esquema do Sistema Solar e responda. Então, nós temos aí essas 6 perguntinhas. Então, a primeira perguntinha aqui, ó. Qual é o nome do nosso planeta? Fácil, fácil. Em qual dos planetas você imagina que faça mais calor? Por quê? Tá marcado lá. Então, só se olhar qual tem a temperatura mais alta, certo? Em qual dos planetas você imagina que faça mais frio? Por quê? Então, você tem que olhar lá e ver qual que é o mais frio. A Terra fica entre quais planetas? Então, tem que achar a Terra e ver qual que fica, os planetas que ficam ao lado dela. Aí, qual é o planeta mais próximo do Sol e qual é o mais distante? Então, você vai olhar, o Sol é esse daqui, ó. Aqui, ó. Esse é o Sol. Qual que é o mais perto e qual que é o mais longe? Em Vênus, faz mais frio ou mais calor que a Terra? Por quê? Aí você vai ver qual que faz mais frio ou mais calor. Então, olhando lá no texto. E essa aqui é a nossa atividade de ciências de hoje.